Plano de leitura bíblica, dia 27 de dezembro, Daniel, de 9 a 12. Daniel, capítulo 9. O oráculo enigmático de Jeremias. No primeiro ano do reinado de Dario, filho de Assuero, da estirpe dos Medos, que havia sido elevado ao trono do império dos caldeus, no primeiro ano do reinado, eu, Daniel, lendo as Escrituras, tive minha atenção despertada para o fato de que o número de anos a passar-se, segundo a palavra do Senhor ao profeta Jeremias, sobre a desolação de Jerusalém, seria de 70 anos. Volvi-me para o Senhor Deus, a fim de dirigir-lhe uma oração de súplica, jejuando e me impondo ao cilício e à cinza. Supliquei ao Senhor meu Deus e fiz-lhe minha confissão nestes termos: Ah, Senhor, Deus grande e temível, que sois fiel à aliança e que conservais vossa misericórdia àqueles que vos amam e guardam vossos mandamentos. Nós pecamos, prevaricamos, cometemos maldade, fomos recalcitrantes, desviamo-nos de vossos mandamentos e de vossas leis. Não escutamos vossos servos, os profetas que falaram em vosso nome a nossos reis, a nossos chefes, a nossos antepassados, e a todo o povo da terra. A vós, Senhor, a justiça, e para nós a vergonha. Como hoje acontece ao povo de Judá e de Jerusalém, a todo o Israel, aqueles que estão perto e àqueles que estão longe, em todos os países aonde os haveis dispersado, por causa das iniquidades que cometeram contra vós. Sim, Senhor, para nós a vergonha, para nosso rei, nossos chefes e nossos antepassados, porque pecamos contra vós. Ao Senhor nosso Deus as misericórdias e o perdão, porque nós nos rebelamos contra ele, recusamos ouvir a voz do Senhor nosso Deus e não seguimos as leis que ele nos oferecia pela boca de seus servos, os profetas. Todo Israel transgrediu vossa lei e se desviou, a fim de não obedecer à vossa voz. Por isso a maldição e imprecação que figuram na lei de Moisés, o servo de Deus, caíram sobre nós, porque pecamos contra ele. Pôs em execução as ameaças proferidas contra nós e contra nossos governantes. Descarregou sobre nós tais calamidades, como jamais sob o céu aconteceu coisa semelhante àquela que fulminou Jerusalém. Foi de acordo com a lei de Moisés que nos sucederam essas desgraças. E nós nunca procuramos abrandar o Senhor nosso Deus, renunciando às nossas iniquidades e dando atenção à vossa verdade. O Senhor não se descuidou do castigo e o descarregou sobre nós, porque o Senhor nosso Deus é justo em tudo o que faz, mas nós não escutamos a sua voz. Mas agora, Senhor nosso Deus, que tirastes vosso povo do Egito por um desígnio de vosso poder, e do qual vós fizestes uma glória que perdura ainda hoje. Nós pecamos, nós prevaricamos. Senhor, dignai-vos pela vossa misericórdia, afastar de vossa cidade santa, Jerusalém, vossa cólera e vossa exasperação, porque é devido às nossas iniquidades e aos pecados de nossos antepassados que Jerusalém e o vosso povo são alvo dos insultos de todos os nossos vizinhos. Ouvi, pois, Senhor, a prece suplicante de vosso servo. Por amor a vós mesmos, Senhor, fazei irradiar a vossa face sobre vosso santuário deserto. Ó meu Deus, ficai atento para ouvir-nos, abri os olhos para ver a nossa ruína e a cidade que ostenta um nome vindo de vós. Não é em nome de nossos atos de justiça que depositamos os vossos pés nossas súplicas, mas em nome de vossa grande misericórdia. Senhor, escutai. Senhor, perdoai. Senhor, ficai atento. Agi. Por vosso próprio amor, ó meu Deus, não demoreis, pois vosso nome foi dado à vossa cidade e a vosso povo. Eu falava ainda pedindo, confessando o meu pecado e o de meu povo de Israel, depositando aos pés do Senhor meu Deus minha súplica pelo seu monte santo. Não havia terminado essa prece quando se aproximou de mim, em um relance, era a hora da oblação da noite.
Gabriel, o ser que eu havia visto antes em visão, deu-me para o meu conhecimento as seguintes explicações. Daniel, vim aqui agora para te informar. Apenas havia iniciado a tua oração e uma palavra foi pronunciada. Eu venho desvendá-la a ti, porque és um homem de predileção. Presta, pois, atenção a esse oráculo e compreende bem sua revelação. 70 semanas foram fixadas, e teu povo e a tua cidade santa para dar fim à prevaricação, selar os pecados e expiar a iniquidade, para instaurar uma justiça eterna, encerrar a visão e a profecia, e ungir o santo dos santos. Sabe, pois, e compreende isto, desde a declaração do decreto sobre a restauração de Jerusalém, até um chefe ungido, haverá 7 semanas. Depois, durante 62 semanas, ressurgirá. Será reconstruída com praças e muralhas. Nos tempos de aflição, depois dessas 62 semanas, um ungido será suprimido e ninguém será a favor dele. A cidade, o santuário serão destruídos pelo povo de um chefe que virá. Seu fim chegará com uma invasão e até o fim haverá guerra e devastação decretada. Concluirá com muitos uma sólida aliança por 1 semana e no meio da semana fará cessar o sacrifício e a oblação. Sobre as asas da abominação virá o devastador até que a ruína decretada caia sobre o devastado. Daniel, capítulo 10. Destino do povo judeu. No 3º ano de Ciro, rei da Pérsia, um oráculo foi revelado a Daniel, cognominado Baltazar. Esse oráculo era verídico e anunciava grandes lutas. Daniel compreendeu o oráculo e teve conhecimento do sentido da visão. Naquele tempo, eu, Daniel, fiz penitência durante 3 semanas. Não provei alimento delicado algum. Não passou em minha boca nem carne nem vinho. Não me ungi de óleo absolutamente durante o transcurso dessas 3 semanas. No 24º dia do 1º mês, encontrava-me à beira do grande rio, o Tigre. Levantando os olhos, vi um homem vestido de linho. Cingia-lhe os rins, um cinto de ouro e o faz. Seu corpo era como o crisólito. Seu rosto brilhava como o relâmpago. Seus olhos como tochas ardentes. Seus braços e pés tinham o aspecto do bronze polido. Sua voz ressoava como o rumor de uma multidão. Eu, Daniel, era o único a ver essa aparição. Meus companheiros não a viram, mas se apoderou deles um tão grande pavor que fugiram para esconder-se. Fiquei, portanto, sozinho a contemplar essa grandiosa aparição. As forças me abandonaram. A tez do meu rosto tornou-se lívida e eu desfaleci. Ouvi então esse homem falar, e ao som de suas palavras caí desmaiado com o rosto em terra. Eis, porém, que uma mão me tocou e fez com que me erguesse sobre os joelhos e as palmas das mãos. Daniel, homem de predileção, disse-me ele, presta atenção às palavras que vou dirigir-te. Levanta-te, pois tenho uma mensagem a te confiar. Como me falasses assim, levantei-me tremendo. Não temas, Daniel, disse-me, porque desde o 1º dia em que aplicaste teu espírito a compreender e em que te humilhastes diante de teu Deus, tua oração foi ouvida, e é por isso que eu vim. O chefe do reino persa resistiu-me durante 21 dias. Porém, Miguel, um dos principais chefes, veio em meu socorro. Permaneci assim ao lado dos reis da Pérsia. Aqui estou para fazer-te compreender o que deve acontecer a teu povo nos últimos dias, pois essa visão diz respeito a tempos longínquos. Enquanto assim me falava, eu mantinha meus olhos fixos no chão e permanecia mudo. De repente, um ser de forma humana tocou-me nos lábios. Abri a boca e falei. Disse ao personagem que estava perto de mim: Meu senhor, essa visão transtornou-me e estou sem forças. Como poderia o servo de meu senhor conversar com seu senhor quando está sem forças e sem fôlego? Então, o ser em forma humana tocou-me novamente e me reanimou. Não temas nada, homem de predileção, que a paz esteja contigo. Coragem,
coragem. Enquanto ele me falava, senti-me reanimado. Fala, meu senhor. Disse, pois, tu me restituístes as minhas forças. Sabes bem, prosseguiu ele, porque vim a ti? Voltou agora para lutar contra o chefe da Pérsia. E no momento em que eu partir, virá o chefe de Javã. Mas antes te farei conhecer o que está escrito no livro da verdade. Contra esses adversários não há ninguém que me defenda, a não ser Miguel, vosso chefe. Daniel, capítulo 11. Assim como eu, no primeiro ano do reinado de Dario, o Medo, mantive-me junto a ele para auxiliá-lo e protegê-lo. Agora vou manifestar-te a verdade. Haverá ainda 3 reis na Pérsia. O quarto ultrapassará todos os demais em riquezas. Quanto às suas riquezas o tiverem tornado poderoso, movimentará tudo contra o reino de Javã. Mas um rei forte se levantará e dominará sobre um vasto império, e tudo quanto lhe aprouver. Quando ficar poderoso, seu reino será desmembrado e dividido aos 4 ventos do céu. Não passará à posteridade e não terá mais o mesmo poder. Seu reino será desmembrado e entregue aos estranhos, e não aos seus descendentes. O rei Saul se tornará poderoso, mas um dos chefes do seu exército ficará ainda mais forte, seu império será grande. Após alguns anos, se aliarão. A filha do rei do sul virá à casa do rei do norte para fazer o acordo, mas ela não conservará o apoio de seu pai, cujo poder não se manterá, nem do seu esposo. Ela será morta com aqueles que tiverem trazido, aquele que criou e aquele que a tinha feito poderosa. Um dos rebentos da mesma raiz se levantará em seu lugar, virá em direção do exército, entrará nas fortalezas do rei do norte, irá atacá-lo e sairá vencedor. Levará para o Egito até mesmo seus deuses cativos, assim como seus ídolos e seus objetos preciosos de ouro e de prata. Depois, durante alguns anos, se absterá de atacar o rei do norte. Este virá contra o rei do sul, mas voltará para sua terra. Mas seus filhos prepararão a guerra, recrutando um exército numeroso, o qual, precipitando-se como uma torrente, invadirá e levará a batalha até a sua fortaleza. Irritado, o rei do sul sairá para atacar o rei do norte. Como porá em campo um numeroso exército, as tropas inimigas lhe serão entregues. Após o aniquilamento desse exército, se encherá de orgulho, mandará matar dezenas de milhares de homens, sem ficar mais forte por isso. O rei do norte organizará novamente um exército mais numeroso, ainda que o primeiro, e alguns anos depois avançará em meio a enormes tropas e a um grandioso aparato. Neste momento, muitos se levantarão contra o rei do sul. Homens violentos de teu povo se revoltarão para cumprir a visão, mas fracassarão. O rei do norte virá então, destruirá trincheiras e tomará fortalezas. Os exércitos do rei do sul, mesmo as suas tropas de elite, não se manterão nada poderá resistir. O invasor agirá à sua vontade, sem que ninguém possa enfrentá-lo, e se deterá no país que é a joia da terra, e a destruição estará em suas mãos. Empreenderá a conquista do reino do sul, fará um pacto com seu rei e lhe dará sua filha como mulher, a fim de amenizar a ruína dessa terra. Mas isso não dará resultado, e esse reino não lhe pertencerá. Depois se voltará contra as ilhas e tomará diversas. Porém, um chefe militar porá fim à sua soberba e o fará pagar sua injúria. Então ele se voltará contra as fortalezas de sua terra, mas tropeçará, cairá e acabará desaparecendo. No lugar deste último será colocado um príncipe, que enviará um fiscal ao país que é a joia da terra. Em poucos dias ele será aniquilado, e não será nem por efeito de cólera, nem de batalha. Em seu lugar, um homem vil se elevará, sem nenhuma dignidade real.
surgirá repentinamente e se apossará da realeza pelas suas intrigas. As tropas de invasão serão postas em fuga diante dele e aniquiladas, bem como o chefe da aliança. A despeito do pacto firmado com ele, agirá com perfídia, atacará e triunfará com poucos homens. Invadirá inesperadamente as regiões mais férteis da terra. Fará o que nunca fizeram seus pais, nem os antepassados deles. Distribuirá com os seus saques despojos riquezas. Combinará ofensivas contra as fortalezas. Mas apenas por um tempo. Dará novo impulso às suas forças e a seu valor, atacando o rei do sul, com um exército considerável. Por seu lado, o rei do sul entrará na luta com um exército importante e valoroso, mas não poderá resistir, devido às intrigas urdidas contra ele. Seus comensais o aniquilarão, seu exército se dispersará, e muitos homens cairão feridos mortalmente, com o coração repleto de desejos malévolos. Os dois reis se enganarão mutuamente à volta da mesma mesa, mas seus projetos fracassarão, porque o fim só virá no tempo determinado. Volverá a sua terra com grandes riquezas. Seu coração meditará o mal contra a santa aliança, e o cometerá. Depois entrará novamente em sua terra. No tempo previsto, atacará de novo o sul, mas esta expedição não será semelhante à precedente. Navios de cetim o atacarão e ele desanimará. Dirigirá novamente sua fúria contra a Santa Aliança. Tomará medidas contra ela, fazendo um pacto com aqueles que a abandonarem. Tropas sob sua ordem virão profanar o santuário. A fortaleza farão cessar o holocausto perpétuo e instalarão a abominação do devastador. Submeterá com suas lisonjas os violadores da aliança, mas a multidão daqueles que conhecem seu Deus se manterá firme e resistirá. Os homens doutos desse povo instruirão um grande número, mas durante algum tempo perecerão pela espada, fogo, cativeiro e pilhagem. Enquanto forem caindo desta maneira, serão um tanto amparados, e um bom número se unirá hipocritamente a eles. Muitos desses sábios sucumbirão a fim de que sejam provados, purificados e branqueados até o termo final. Ora, esse final só chegará no tempo marcado. O rei fará então tudo o que desejar. Ele se ensoberbecerá, se elevará no seu orgulho acima de qualquer divindade, proferirá até coisas inauditas contra o Deus dos deuses. Prosperará até que a cólera divina tenha chegado ao seu termo, porque o que está decretado deverá ser executado. Não respeitará nem os deuses de seus antepassados, nem a deusa querida das mulheres, nem divindade alguma. Ele se julgará superior a todos, mas venerará o Deus das fortalezas. No próprio local, um Deus desconhecido de seus antepassados, com ouro, prata, predas preciosas e joias. Com o auxílio de um Deus estranho, atacará as muralhas das fortalezas. Aos que o reconhecerem, multiplicará as honras. Ele lhes conferirá autoridade sobre numerosos vassalos e lhes distribuirá terras em recompensa. No final, o rei do sul e ele entrarão em luta. O rei do norte cairá sobre ele como um furacão, com carros, cavaleiros e uma frota considerável. Entrará na terra como uma torrente que transborda. Invadirá o país que é a joia da terra, onde muitos homens cairão. Mas os edomitas, os moabitas e a maioria dos amonitas lhe escaparão. Ele se apoderará de diferentes países. O Egito não lhe escapará. Pilhará os tesouros de ouro e de prata, bem como tudo o que houver de precioso no Egito. Os líbios e os etíopes se juntarão a ele, mas, alarmado pelas notícias vindas do Oriente e do Norte, se retirará como uma fúria, para destruir e exterminar uma multidão de povos. Erguerá os pavilhões de seu palácio entre o mar
e a nobre montanha do santuário. Então alcançará o termo de sua vida e ninguém lhe prestará socorro. Daniel capítulo 12. Ressurreição da carne. Naquele tempo surgirá Miguel, o grande chefe, o protetor dos filhos do seu povo. Será uma época de tal desolação como jamais houve igual desde que as nações existem até aquele momento. Então, entre os filhos de teu povo serão salvos todos aqueles que se acharem inscritos no livro. Muitos daqueles que dormem no pó da terra despertarão, uns para a vida eterna, outros para a ignomínia, a infâmia eterna. Os que tiverem sido inteligentes fugirão como o brilho do firmamento, e os que tiverem introduzido muitos nos caminhos da justiça luzirão como as estrelas, como um perpétuo esplendor. Quanto a ti, Daniel, guarda isto secreto e conserva este livro lacrado até o tempo final. Muitos daqueles a que eles recorrerem verão aumentar seu conhecimento. Continuei a olhar. Vi 2 outros personagens, mantendo-se cada um sobre uma das margens do rio. Um deles disse ao homem vestido de linho que estava em cima do rio: para quando o fim dessas coisas prodigiosas? Então ouvi o homem vestido de linho, que estava em cima do rio, jurar, levantando para o céu sua mão esquerda, bem como sua mão direita. Pelo eterno vivo será em um tempos e na metade de um tempo, no momento em que a força do povo santo for internamente rompida, que todas essas coisas se cumprirão. Ouvi essas palavras, mas sem entendê-las. Meu senhor, perguntei, qual será a conclusão de tudo isso? Vamos, Daniel, respondeu, esses oráculos devem ficar fechados e lacrados até o tempo final. Muitos serão limpos, acrisolados e provados. Os ímpios agirão com perversidade, mas nenhum deles compreenderá, enquanto que os sábios compreenderão, desde o tempo em que for suprimido o holocausto perpétuo e quando for estabelecida a abominação do devastador. Transcorrerão 1290 dias. Feliz quem esperar e alcançar 1335 dias. Quanto a ti, vai até o fim. Tu repousarás e te levantarás para receber tua parte de herança nos fins dos tempos.